Com a palavra, pela liderança do PMDB, o deputado Darcísio Peronti. Senhores deputados, senhoras deputadas. Ontem, no Comitê Nacional Pro Impeachment, nós fizemos o primeiro mapa dos votos para o impeachment, já que multidões e multidões de brasileiros vieram às ruas dia 12. E já temos votos, temos 346 deputados que responderam sim para termos um novo governo, um governo limpo, digno, que atenda os anseios da população. 346 deputados, mesmo com a pressão, com o troca-troca, com a feira aberta de cargos de 2, 5 mil reais, dinheiro correndo, ministérios loteados, uma vergonha, um desmonte da administração pública para sustentar a presidenta ainda no governo. Nós temos 346 deputados. Apenas deputados do PT, do PCdoB, do PSOL, que não tem ninguém que quer o impeachment. Isso é um avanço e vamos continuar trabalhando, mesmo com essa atitude nojenta, baixa, buscando instrumentos no lixo da má política da esplanada para cooptar deputados. Os deputados vão lá, sim, e recebem aquelas propostas, mas sabem que o governo não cumpre, que o governo está sem dinheiro até para pagar as suas contas. Eu observei com atenção a deputada que me antecedeu. Ela se contradisse. Ela elogiou o trabalho da Justiça Federal, do Ministério Público e, em seguida, desmontou a lei de delação que a própria presidenta sancionou há 1 ano e meio atrás, menos de 1 ano atrás, sancionou. Esta lei, ela é bem sucedida em muitos lugares e o foi na Itália. Precisa a delação do criminoso no crime público, porque as raízes da corrupção são muito profundas. E a partir do governo do PT, a partir do governo do Lula, se criou um mensalão que eu não vou citar, a sociedade sabe. E quando nós estamos julgando o mensalão e ministros e presidente de partido, tesoureiros do PT, foram para a cadeia e estão cumprindo, se criava o petrolão. Então, paciência, paciência. É um discurso contraditório que não convence mais. Em relação aos crimes da presidente, eu vou repetir. O Tribunal de Contas da União, que julgou que ela cometeu crime de responsabilidade. Decretos que ela não poderia fazer sem autorização do parlamento. E usou dinheiro, endividou o país e usou dinheiro, sim, do vizinho da associação, para um exemplo comum para o cidadão entender que não pode, senão desmonta. E usar dinheiro de um banco público também não pode. Eu vou lembrar os deputados e as deputadas aqui presentes, uma das causas do endividamento público extraordinário dos estados, que era muito inflacionário, em 98 houve, e o governo federal assumiu essas dívidas dos estados, foi porque os estados poderiam usar os seus bancos públicos, emitir títulos, aumentar a sua dívida para gastar, e faziam dinheiro através dos bancos públicos estaduais. Isto foi feito e faliu, quase faliu, todos os estados brasileiros que agora estão devendo e estão pedindo para renegociar a dívida do governo federal. Por isso que apareceu a lei de responsabilidade fiscal, que o PT não quis votar. Aliás, o PT não quis votar nem a Constituição
pós-democracia em 1988. E vem aqui fazer uma pregação da democracia, que eu concordo. Viva a democracia! Mas não vamos perder a memória. Então, lei de responsabilidade fiscal, lei orçamentária, é aplicada ao prefeito, ao governador e ao presidente da República também. E ela tem de cometer esses crimes que o Tribunal de Contas da União apontou, não fomos nós que apontamos, o Tribunal de Contas da União que apostou, tem o crime culposo, porque ela, não sei se roubou, eu tenho dúvidas, porque a Erenice era assessora direta dela, desde o Ministério da Energia, e lá deu passatina, aquela compra escandalosa, que ela autorizou e disse que não sabia, Belo Monte, e depois a Erenice foi secretária executiva dela também, mas eu acho que a Dilma não roubou, mas deixou roubar, e isso está muito claro na Constituição, artigo 37, artigo 86, artigo 87, 37, 86 e 87, na lei de responsabilidade fiscal também, crime de improbidade administrativa, porque ela foi, no mínimo, imperita, imprudente, omissa e negligente. Ela não pode ter posto dinheiro no bolso dela, mas ela deixou roubar. Um prefeito paga por isso, um governador paga por isso, um presidente paga por isso também. Está aí. Agora, mas um presidente, o outro presidente fez isso, usou um dinheiro que não podia usar. Agora, porque os outros fizeram, ela está autorizada a fazer, mas isso é um escárnio. Isso é um escárnio. Não viram antes, então eu posso fazer, porque antes não viram, então autorizada a fazer. E ontem ela disse, passo para a segunda parte. O PT agora resolveu atacar uma figura pública inatacável, que é o presidente do meu partido, Michel Temer, e vice-presidente da República. Estão atacando. E eu vou falar para o Brasil quem é o Michel. Michel Temer é jurista, advogado, jurista, constitucionalista, foi procurador-geral do Estado de São Paulo, tem experiência pública, político, foi constituinte, foi por 3 vezes presidente dessa casa. Alô, deputados novos que estão aqui. Ele conhece a política, ele sabe que na política ele tem que conversar e convergir. Aliás, se a presidenta Dilma tivesse ouvido um pouco, não teria errado tanto. E a única vez que o chamou para fazer a coordenação política, e ele aceitou, eu inclusive não queria, ele aceitou, ele foi boicotado dentro do palácio, boicotado pelos próprios ministros do PT. Ele é um homem sério, sereno, muito sereno. E na Constituinte, ele foi um dos cérebros para criar o Ministério Público, para fortalecer a Justiça Federal e criar o Ministério Público, essa instituição que está sendo decisiva para a Operação Lava Jato, que está tentando desmontar, está desmontando a organização epidêmica criminosa que o Partido dos Trabalhadores montou. Então, Michel, se suceder a Dilma, é óbvio, pela formação dele, ele não vai obstruir, ao contrário, vai dar condições, mais ainda, porque eu sei como sofre a Polícia Federal de recursos, e os seus diretores sofrem ameaças do Palácio do Planalto. Com isso não vai haver. E continuando, o perfil do Michel. Eu conheço o Michel há 21 anos. O Michel é sereno, sóbrio, ele tem uma capacidade de ouvir, que é uma qualidade de um líder, como poucos, tem uma qualidade superior de administrar conflitos. Ele é sóbrio, trabalha a convergência,
estudou muito nos últimos 6 anos sobre a economia do Brasil, viajou pelo país ouvindo os sindicatos, os movimentos populares, ouvindo sim as forças produtivas, que parece que ser empresário é pecado. Não tem empregado sem empregador. Não tem trabalho sem empresa, como não tem empresa sem o trabalhador. E ele é respeitoso. Eu não ouvi do Michel, nesses últimos 2 anos, nenhuma palavra pró-impeachment. E na crise das manifestações de 2013, nós dizíamos: Michel, te posicione, e ele dizia: eu respeito o protocolo Presidência da República. Esse respeito constitucional, e eu vou respeitar. Agora, o Brasil em chamas, o Brasil numa crise profunda moral e ética, desemprego chegando aos 10 milhões. O ano passado, mês passado, 170 mil pais de família ou mães de família perderam seus empregos, estão chorando. A carestia é enorme, as ruas pedem mudança. Ele está preparado. Se houver o impeachment, vou concluir. Se houver impeachment, como vai haver, ele vai assumir, sim, e tem condições, e o PMDB, sim, está preparando, porque ele pode assumir daqui 30, 60 dias. Como é que ele não vai ouvir? Não vai estudar? Como não vai? Mas ninguém pode dizer publicamente que ele fez um gesto pró-impeachment. Ele é respeitoso, sereno e tem condições para fazer um governo de união nacional, com todos os partidos que queiram participar, com seus melhores cérebros, porque esta casa, sim, pela política vai retirar o impeachment, vai retirar a Dilma, pela política, pela Constituição, e pela política, os partidos juntos com Michel, farão sim um governo de reconstrução nacional, de paz, sem ódio, sem medo, com coragem. Para encerrar, sem medo, sem ódio, com coragem e com esperança. E para encerrar, ministro Barroso, o senhor tem que ter vergonha na cara. Ontem, de novo, ofendeu a política e ofendeu o meu partido. Eu acho que o senhor foi aluno do Michel Temer. O senhor foi um mau aluno. Ministro Barroso, que nojo, que decepção. Será que o senhor tem caráter? Será que o senhor está enxergando a crise do Brasil? Será que o senhor quer que a ditadura militar volte? E o senhor está servindo agora? Eu acho que o senhor está servindo a presidenta Dilma. Que tristeza. Peça desculpa ao PMDB, ministro Barroso. Peça desculpa, ministro Barroso, ao PMDB, por tudo que o PMDB fez pelo Brasil e fará. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Carlos Henrique Gaguin, pela liderança do PTN, e antes saudar os nossos visitantes do Colégio Municipal de Poços de Guarulhos.